Fala, nação colorada! O Inter empatou de forma heróica com o Cruzeiro no Mineirão em 0-0. O Antony, que substituiu o Rocher após suspensão por cartões amarelos, inclusive pegou um pênalti cometido pelo Valência, que por sinal novamente entrou mal no jogo, entrou numa preguiça danada e ainda colocou a mão na bola e causou o pênalti. Ainda jogamos desde os 30 do primeiro tempo com 1 a menos após expulsão, no mínimo duvidosa do Rogel, que levou o cartão vermelho direto no lance. A arbitragem foi terrível. Para se ter noção, o Cruzeiro fez, se não me engano, 12 faltas, e o Inter 13, e o Inter levou 7 cartões amarelos, enquanto o Cruzeiro levou só 2. A mídia do centro falou sobre esse empate no Mineirão. Se liga no que disseram por lá, mas antes de tudo confere se tu tá inscrito aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas. Então já te inscreve e deixa o like. Ótimo público lá no Mineirão, Mineirão praticamente cheio, para esse empate em 0-0, né, que custou muito ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro criou oportunidades, amassou o Inter teve um jogador expulso, né, o Rogel, logo no primeiro tempo. Aí é o lance, né? Um lance que ele foi expulso direto no campo de jogo, né? Eu achei justa a expulsão, é um choque forte, né? Olha lá, com o cotovelo no rosto do jogador do Cruzeiro. Mas que pega um pouco no ombro e sobe, ele não precisa do braço tão alto, né? Já tinha tido lesão também nesse jogo, o Diné sente um pouquinho antes disso. É verdade. Entra o Caio Jorge, que está tendo com muita dificuldade não tá legal, né? De se firmar no Cruzeiro. Aliás... Perdeu o pênalti depois, a gente vai ver aí. Não é só isso, tá? Mas é difícil dissociar o áudio do dono do clube com a pressão para a entrada dos reforços que estão tendo alguma dificuldade de se encaixar num time que era muito ajustado. É difícil dissociar isso do período de queda de resultado, nem sempre de desempenho, às vezes de desempenho também, mas de queda de resultado do Cruzeiro. O que dá para dizer, se isso não explica, dá para dizer que aquele episódio não ajudou em nada na temporada do Cruzeiro. Hoje tinha mais problemas além disso. O Cruzeiro, embora tenha dominado a partida... Não teve Barreal, né? Não teve Barreal, não teve Lucas Romero, o próprio Lautaro Dias, que veio, também estava fora. O William, lateral direito. Mas o Cruzeiro, fez um jogo para vencer. No segundo tempo teve oportunidade para vencer. No 11 contra 10 especialmente. O Cruzeiro teve o domínio o tempo todo. As chances mais claras, ele teve a partir do 11 contra 10 e aí o pênalti, o toque da mão do Valência está numa fase tão difícil, já não marca gol lá na frente. Aí ele entrou no segundo tempo hoje e cometeu esse pênalti aí, ó. Pênalti, o braço está aberto, né? Vê que ele até fecha o olho, né, cara? Vai com a bola ali assim. É um momento ali de descontração, né? Descontração não, de desconcentração do Valência. Aí o Caio Jorge bateu pessimamente o pênalti. Curioso ter sido ele. Por que não o Matheus Pereira, que bate todos e bate bem? Tem essas coisas no futebol, que às vezes você vai querer... Bateu mal demais, fraco, no meio do gol. Dias, o Cruzeiro teve uma decisão por pênalti, com Boca. O Caio Jorge não foi escolhido para bater. Pois é. Entre os 5. O Matheus Henrique e o Marlon estavam em campo e bateram na ocasião. Ou seja, em tese... É porque é evidente que ali tem muito do momento, né? É uma circunstância especial a disputa de pênaltis, mas em tese até pode-se imaginar que estejam à frente dele. Acho que sabe o que é, mano? O centroavante... Acho que houve uma tentativa... chega, a bola não tá entrando. Isso, houve uma tentativa. Ele falou, pai, minha chance de repente engrenar aqui. O primeiro gol, vou fazer um monte de não é fácil de dar moral a ele, de fazer o gol que decide um jogo. E bater um pênalti num momento desse não é fácil, a pressão ela pesa. Aí você erra dessa maneira e só piora naturalmente, né? Deixa eu mostrar uma coisa que aconteceu. Porque vocês talvez não saibam, porque não houve comunicação alguma. Isso é um absurdo. É um absurdo sem tamanho o que aconteceu hoje. Falou, né? Um absurdo sem tamanho. Ônibus a caminho do estádio. Eu soube durante o jogo. Eu soube durante o jogo. Porque houve, lá atrás, só para explicar direitinho, lá atrás, antes da Euro, houve uma decisão da IFAB, né, que é o órgão que controla as regras do jogo, né, as regras do futebol. E foi feito um teste na Eurocopa. Lá não foi permitido que os jogadores conversassem com o árbitro. Apenas o capitão do time poderia se dirigir ao árbitro da partida. E, como vocês sabem, lá, né, jogadores educados, funcionou perfeitamente bem. Não houve nenhum incidente, não tivemos reclamações de jogadores com o árbitro. Não foi preciso sequer dar um cartão
para o jogador que tenha ido reclamar com a arbitragem. Apenas o capitão era permitido a ele se dirigir à arbitragem. Educadamente, não é se dirigir de qualquer Educadamente, maneira. não é xingar, reclamar, né? Nada disso. Dedo na cara. E aí, se decidiu aparentemente hoje, né? Que o futebol brasileiro vai seguir essa mesma regra a partir de hoje. Só que a comunicação foi feita aos jogadores e às comissões técnicas minutos antes do jogo. Exatamente. Não houve uma preparação, não houve uma comunicação antecipada, não houve uma divulgação à imprensa, não houve nada. Simplesmente, vamos mudar a regra do jogo, manda lá um fax, né? Hoje tem um e-mail lá, manda um fax, um e-mail, um WhatsApp, não sei como é que foi feita a comunicação ao clube. Fala, olha, a partir de hoje é só o capitão que pode conversar com a arbitragem. Funcionou mais ou menos até hoje, achei, diminuiu um pouco, porque a ideia é essa, precisa diminuir até o ponto de que ele não haja mais. Alguns jogadores pagaram para ver. Isso, alguns pagaram para ver. Alguns e a gente amarelo, vai ver, porque o Brasil é o país do jeitinho. Isso. Aqui nós somos feitos para burlar a regra, não existe. Aqui se burla a regra de todo jeito. E aí tá o típico caso, olha só. Houve uma falta normal ali do Fernando em cima do Matheus Pereira. E houve um bolinho para reclamação. E o mercado era o capitão. O mercado e o capitão. Aí ele explicou, eu não consegui fazer a leitura labial completa, mas ele fala, a partir de hoje, aí eu não consegui mais entender. Respeitoso, você não está sendo respeitoso. Exato. Não é para você, por ser o capitão, pode se dirigir de qualquer maneira à arbitragem. E ele faz um sinal, volta para mim a imagem aqui, volta a imagem para mim aqui, aí a gente volta lá. Ele faz um sinal assim, mostrando que tinham vários jogadores ao redor dele. Porque também cabe ao capitão se dirigir aos seus companheiros. E o cartão foi para o capitão, mercado. Isso. E aí, a regra diz que cabe ao capitão trabalhar para que os jogadores não façam a rodinha ao redor do árbitro. Aí, só que aqui é o Brasil, né? Isso. E aí o que é feito? Vocês vão ver na imagem. No lugar de se comportar, ele escolhe outro capitão. Exato. Como o mercado já tinha cartão amarelo, ele vai e dá primeiro a abraçadeira de capitão pro Fernando. Pro Fernando. Tava até anotando aí o que acontece? O Fernando toma um cartão amarelo por uma jogada na lateral, comete uma falta, toma um cartão amarelo. E aí o que se faz? Ele já com o amarelo, ou seja, caso alguém reclamasse com o árbitro, o Fernando tomaria o segundo amarelo. Então ele tira a abraçadeira de capitão, assim que toma o amarelo e passa por Bruno Henrique. Ou seja, o Inter tentou burlar a regra, né? Porque jamais aconteceria isso na Europa, né? Porque o capitão é um. É que o capitão agora começa e termina o jogo já como nasce capitão. torta quando você dá a informação aos times em cima da hora. Segundo o Roger Machado, foi 4h30 da tarde, chegou a comunicação, o time se preparando para sair para o estádio, porque o jogo foi às 7h30. Então você já começa... Já cria um ruído, Não né? dá nem para a comissão técnica efetivamente preparar os seus jogadores para como vai funcionar, para o que pode, o que não pode. Mas com jogadores que estão viciados e acostumados a querer apitar o jogo, a querer influenciar. Não vai ser do dia para a noite que você vai corrigir isso. Mas realmente a punição vai ter que vir para eles aprenderem, porque tá fora Porque de tem controle. detalhes, inclusive, até times que tiverem o goleiro como capitão, Isso. Para facilitar pode autorizar a o jogador de linha para conversar com o árbitro. comunicar antecipadamente ao árbitro qual é esse jogador que vai fazer esse tipo de comunicação, até porque há momentos em que é preciso que se comunique. Isso. Tem uma lesão grave, precisa que aconteça alguma providência no campo, e aí esse jogador, a ele cabe você se dirigir ao árbitro nessas circunstâncias. E eu estava lendo a regra do jogo, pode haver conversa entre o árbitro e o jogador. Não é proibido conversar. O que é proibido é reclamar, discutir e discordar das marcações do campo. Exatamente. Então, o que precisa é ser melhor comunicado. A ideia é boa, eu sou a favor da regra. Eu acho que tem que proibir mesmo. Mas se a gente transformar essa regra em motivo de burla, não pode. A gente vai ter mais uma lei que não pega. A ideia é boa, mas foi feito de maneira equivocada. É gurizada, tendo em vista a péssima arbitragem, ter jogado com um menos desde os 30 do primeiro tempo e ainda estar jogando fora de casa contra o Cruzeiro no Mineirão, onde o Cruzeiro é muito forte, foi um bom resultado o empate. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor colorado. Deixa aqui embaixo nos comentários.